Princípio da presunção de inocência. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a todos vocês que curtam, comentem, compartilhem, sigam o canal, tá bom? Toca a vinheta. Olá pessoal, esse é o canal Ciências Criminais, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sem mais enrolação, hoje o tema do dia é princípio da presunção de inocência, também chamado princípio da não culpabilidade. O princípio da não culpabilidade está previsto aqui no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Brasileira, no qual diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência também está previsto em tratados internacionais que tratam dos direitos humanos, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na Declaração Universal da ONU de 1948, o Pacto também de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E esse tema é um tema de muita importância para o processo penal, porque todos têm o direito individual de ser considerado inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso significa dizer que o Estado, por toda a persecução penal, não pode entender que aquele que é indiciado, investigado, acusado de um determinado crime, o Estado não pode entender que essa pessoa é considerado culpado por determinado crime. Isso vai contra o disposto na própria Constituição, como vai contra toda a história dos direitos fundamentais que limita o poder do Estado. Quando a gente analisa a história do princípio da presunção de inocência, a gente analisa que ele, em que pese já haver alguns autores que falam que esse princípio já vem ali desde a carta do rei João Sem Terra, década ali no século XIII, enfim. Esse princípio ele veio a se positivar, ele veio a se efetivar mesmo ali após a Revolução Francesa, onde tinha aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, onde se buscava a limitação do poder do Estado frente ao indivíduo. Esse princípio veio em contraponto ao processo penal inquisitório que era aplicado na Idade Média. Esse princípio na Idade Média, onde imperava o princípio inquisitório, a parte era um mero objeto do processo, e a presunção ali que prevalecia era a presunção de culpabilidade, e era o indivíduo, quando esse indivíduo era acusado de um determinado crime, era ele que tinha que provar a sua inocência. Após a Revolução Francesa, e isso vem até os dias atuais, hoje não é o indivíduo que precisa provar a sua inocência, mas é o Estado que precisa provar, sem qualquer resquício de dúvida, a culpabilidade para poder condenar.
porque se entende que é muito melhor que se absolva um culpado do que se condene um inocente. Porque o direito à locomoção é um direito muito importante para o indivíduo. E nesse sentido, condenar uma pessoa inocente para o Estado é muito pior do que absolver um culpado. Daí a necessidade do Estado ele provar que uma pessoa que foi acusada de um crime, há necessidade do Estado provar que realmente, sem qualquer resquício de dúvida, que essa pessoa foi ele que cometeu, o autor do crime. Enfim, daí a importância do princípio da presunção de inocência, né? O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, há uma discussão, a meu ver, tola, porque alguns autores entendem que o princípio da não culpabilidade que está previsto na Constituição, né, que o princípio da presunção de inocência, alguns dizem que não está previsto, que o que está é o da não culpabilidade, porque a Constituição diz que não será considerado culpado. Ou seja, uma coisa é não ser considerado culpado, outra coisa é ser inocente, para alguns autores. Para outros entendem que é a mesma coisa. Então eu entendo que tenha o mesmo sentido, que não há nenhum nível, né, de escalonamento entre a não culpabilidade e o princípio da inocência. No meu entender, se trata do mesmo princípio. Enfim, esse princípio, ele atribui, ele exige, né, ele define que o ônus da prova é do Ministério Público, que é o titular da ação penal. E é ele que acusa, o Ministério Público, que é o titular da ação penal e que promove a ação penal. E se as partes gerem as provas, é o Ministério Público que tem que provar que o indivíduo é culpado, para aí sim o Estado poder condenar. Porque se tiver dúvida, se não tiver indícios de autoria e materialidade suficientes para uma condenação, a regra é que o Estado deve absolver. É o que se chama do indúbio pro réu, um princípio que advém desse princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência é uma garantia que legitima o devido processo legal. Ele legitima, ele prevalece, ele garante e protege a liberdade individual, que é um direito importantíssimo, né? Esse princípio da presunção de inocência, ele ainda vai além no que diz respeito, inclusive, à isenção do juiz. E essa isenção, ela não se limita somente nos atos do juiz. A gente sabe que todo juiz tem o seu pensamento, as suas convicções e as suas histórias, que nenhum juiz é absolutamente neutro, a gente sabe disso. Mas a presunção de inocência exige do juiz uma postura no que diz respeito à isenção. Esse juiz, ele precisa ficar equidistante, analisar as provas, mas quando ele ainda estiver julgando aquela pessoa, ele precisa se abstrair, se afastar dos seus ranços condenatórios, das suas ideias de condenação preconcebidas, e entender que aquela pessoa ali, independentemente de raça, cor, sexo, etnia, ele precisa se abster de qualquer forma de preconceito no momento de julgar. É o que exige o princípio da presunção de inocência. Exige uma isenção do juiz, não só nos seus atos, mas também no seu psicológico, na forma de pensar, na forma de tratar, na forma de gerir as provas, na forma de analisar, melhor dizendo, as provas. Não cabe vedação, não cabe a inversão do ônus da prova, não é a parte, como eu já falei, que está sendo acusada de um crime que tem que provar nada. Quem tem que provar sempre é quem acusa,
Essa é a regra do jogo democrático, do processo justo numa democracia, né? E aí a gente deve analisar o princípio da inocência, principalmente no que tange à antecipação do cumprimento da pena. Alguns dizem que a prisão preventiva não seria aí um caso de violação ao princípio da presunção de inocência. Se a pessoa é inocente, ele não deveria ser preso preventivamente. Eu digo a você que não. Por quê? Porque a prisão preventiva não se trata de cumprimento da pena. A prisão preventiva é uma prisão, uma espécie de prisão cautelar, onde a prisão, para a pessoa ser preso preventivamente, é necessário que ele preencha os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva não se trata de cumprimento da pena. A prisão preventiva é apenas uma prisão que é necessária muitas vezes para que se resguarde a ordem pública, a instrução processual. Às vezes, aquela pessoa que é acusado está ameaçando testemunhas, está sob o risco de fugir, colocar em risco a instrução processual, né? E aí o juiz decreta a prisão preventiva para o quê? Para, de forma cautelar, proteger, né, o processo, a instrução e toda a instrução processual, né? E daí a necessidade dessa, muitas vezes, da prisão preventiva ou temporária. Enfim, prisão cautelar. O STF, no que tange a antecipação do cumprimento da pena, o entendimento do STF era de que somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que a pessoa poderia cumprir, dar início ao cumprimento da pena. Porém, em 2016, esse entendimento do STF ele mudou e ele passou a entender que após a condenação em segunda instância, essa pessoa poderia ser presa e cumprir, iniciar ali o cumprimento da pena. O entendimento era de que após a condenação em segunda instância, mesmo pendente de recursos, esses recursos para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, esses recursos eles carecem de efeito suspensivo e esses recursos não vão mais analisar as provas, né, os fatos, enfim. Ele apenas vai analisar as questões jurídicas, né, no que tange aos recursos especiais, recurso extraordinário. E ele entendeu que em todo o país, na maioria dos países do mundo, todo aquele que é condenado em segunda instância já começa a cumprir apenas e somente aqui no Brasil é que há essa disparidade, onde após o trânsito em julgado é que a pessoa poderia ser considerado culpado e aí finalmente começar a cumprir a pena. Há uma forte pressão da sociedade nesse sentido, haja vista que muitos, né, que têm condições financeiras contratam advogados e eles acabam recorrendo, utilizando desses recursos para poder se livrar da prisão. Haja vista que muitas vezes o julgamento desses recursos demoram anos para serem julgados e acaba ocorrendo o que se chama de prescrição. A prescrição é a perda da pretensão de reparação de um direito que foi violado em virtude da inércia de seu titular nos casos previstos em lei. No caso da prescrição penal, a demora na prestação jurisdicional, a demora em condenar aquele que cometeu um crime, o Estado perde a pretensão punitiva e ele passa a não mais poder
prender aquela pessoa que cometeu um crime. Daí há uma disparidade, porque a Defensoria Pública, ela não advoga nos tribunais superiores, ela não vai. E a pessoa que não tem dinheiro para contratar advogados, eles acabam sendo condenados, cumprindo a sua pena. E quem tem mais condições financeiras contratam advogados, bons advogados. E eles acabam se livrando da cadeia. E isso fere o princípio da igualdade, o princípio, né, que também é basilar na nossa sociedade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de origem, raça, sexo, cor ou idade. Então, há essa disparidade, há essa crítica. Porém, o STF pautou mais uma vez essa discussão, esse tema, e ele entendeu, mudou o seu entendimento, em 2018 ou 2019, se eu não estiver enganado, ele passou a entender novamente que somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é que a pessoa poderia iniciar o cumprimento da pena, e não mais nas decisões dos tribunais dos estados, né? Como era o entendimento dele antigamente. Então, o STF, o Supremo Tribunal Federal, hoje é esse entendimento que prevalece na corte, né? Somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é que a pessoa poderá iniciar, é que o Estado, melhor dizendo, poderá iniciar ali o cumprimento da pena daquela pessoa, daquele indivíduo que está sendo, que foi acusado, que foi condenado. Tá bom, gente? O princípio da presunção de inocência é um princípio, é um direito individual, tá lá no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição, princípio da não culpabilidade, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, segundo o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, né? Esse princípio ele não pode, qualquer emenda constitucional tendente a abolir esse inciso, ela deve ser considerada inconstitucional. É uma cláusula pétrea e por isso deve ser respeitada por todos na nossa sociedade e principalmente no poder judiciário. Tá bom, gente? É um princípio importantíssimo. Eu espero que eu tenha aqui falado, trazido aqui, ajudado todos nós aqui a entender melhor, né, esse princípio. Eu peço a você que siga o canal, compartilhe, porque para mais vídeos como esse. Um abraço, gente. Fica com Deus.